Olá, alunos! Sejam bem-vindos a uma aula aqui do canal, onde a gente vai discutir um pouco sobre polineuropatias, especificamente na síndrome de Guillain-Barré. É uma síndrome muito conhecida já pelos alunos, por muitos pacientes, e que ela tem importância clínica considerável, visto que ela não é uma síndrome tão rara e que a gente costuma ver essa patologia aparecendo depois de alguns quadros infecciosos, depois de alguns tipos de cirurgia. Então a gente tem que saber como a gente vai se guiar. O foco da aula é um foco fisiopatológico, só que eu não utilizei apenas um livro focado em fisiopatologia para desenvolver esse conteúdo. Nossa aula está levando 2 livros de base para ser preparada. O PORT, 10ª edição do ano de 2020, e nós usamos também o livro Farreiras, 19ª edição, também do ano de 2020. Então são 2 livros bem atualizados para a gente conversar um pouquinho sobre esse conteúdo. O foco, apesar de ser fisiopatológico, eu cito um pouquinho a parte de diagnóstico e a parte de tratamento, mas eu quero ressaltar que o foco da aula não é diagnóstico e nem tratamento, por isso eu não aprofundo muito nisso. Então eu vou explicar bem como a doença se estabelece, eu vou explicar como a gente pode se guiar na parte de diagnóstico, quais são as incidências de tratamento que a gente pode seguir, só que a gente não vai aprofundar nisso. Então, introduzindo a aula de polineuropatia. Como o nome diz, pessoal, polineuropatia. Esse termo já está dizendo para a gente que vários nervos serão afetados. E a gente tem que entender que as polineuropatias, especificamente como a gente vai falar da Guillain-Barré, elas afetam nervos periféricos, ok? Então eles vão pegar nervos periféricos e não nervos centrais. Então ele não vai afetar o nervo do seu encéfalo, não vai afetar o nervo do seu tronco encefálico, ele vai afetar realmente os nervos que estão saindo dessas regiões. Então pode afetar o nervo que sai do seu tronco encefálico, pode afetar o nervo que sai da sua medula espinhal, mas não os neurônios que se encontram dentro do sistema nervoso central, ok? Então eles pegam os nervos periféricos. Como a gente está vendo aqui, a afetação tende a ser distal, e isso é essa particularidade muito importante na síndrome de Guillain-Barré que nós vamos falar mais para frente. Ela é uma patologia que começa distalmente nos membros inferiores e depois ela vai ascendendo, os sintomas vão ascendendo. E ela resulta em déficit tanto sensoriais quanto motores, como sensorimotores, ou seja, pega tanto afetação sensitiva como afetação motora, porque ele vai afetar tanto os nervos que saem pela haste anterior da medula espinhal, como os que saem da haste posterior da medula. Se você lembra da parte fisiológica, e eu tenho um monte de vídeo aqui no canal que fala sobre isso, vou deixar até um cardzinho aparecendo aí em cima para a gente comentar sobre isso. Vocês viram que quando a gente conversa de rama sensitiva, rama motora, a gente tem que entender que a parte sensitiva do sistema nervoso, ela recebe as suas informações pela parte posterior da medula. Então, toda a informação de tato, calor, temperatura, ela vai viajar e vai entrar pela região posterior da medula espinhal. Se a gente estivesse falando de parte motora, né, função motora, seria pela parte anterior da medula. Então, nos casos mistos, ambas as hastes estarão afetadas. E uma coisa muito importante também é que o sistema nervoso autônomo ele também pode ser afetado. Então, a gente também pode ter uma afetação importante desse sistema nervoso. E aí a gente tem que entender o seguinte, que se o paciente tiver afetação do sistema nervoso junto com as afetações sensitivas ou motoras, alguns sintomas ou sinais poderão aparecer. Eu citei alguns aqui que são frequentes, como por exemplo a hipotensão postural, que é o paciente que quando fica de pé, a pressão dele tende a cair, uma queda brusca, algo que não deveria acontecer em condições fisiológicas. Por que isso acontece, pessoal? Muito simples, o sistema simpático para de trabalhar. Então a gente sabe que o sistema simpático tem uma função de fazer vasoconstrição. E essa função ela é muito importante, especificamente quando a gente fala de ficar de pé para poder caminhar depois de você ter ficado muito tempo deitado. Porque quando a gente faz isso, a gente precisa aumentar um pouquinho essa pressão, essa constrição vascular para aumentar o retorno venoso, já que a gravidade está mudando na relação da circulação sanguínea. Então a gente precisa fazer uma pressão nos vasos, jogar esse sangue lá para cima para o retorno venoso devolver para o coração. E isso, numa afetação de sistema nervoso autônomo, não acontece. Outra alteração que a gente vai ter é a constipação.
Isso acontece por quê, pessoal? Muito simples. Olha só, quando a gente tem uma constipação relacionado a dano no sistema nervoso, é porque o sistema parasimpático parou de funcionar direito. O sistema parasimpático ele tem um efeito aumentando o peristaltismo. Também é algo que eu já desenvolvi aqui no canal, vão ter cards aí em cima para vocês clicarem e verem um pouco sobre fisiologia do sistema gastrointestinal. Então o sistema parasimpático ele tem a função de gerar peristaltismo, de manter uma boa motilidade. Se ele está afetado pela polineuropatia, obviamente ele não vai conseguir manter essa boa motilidade. E outra alteração que pode acontecer é a disfunção sexual. E aí pode ser pelas duas alterações em ambos os sistemas, ou seja, a gente pode ter tanto afetação parasimpática como simpática, que vai gerar um certo grau de disfunção. Por quê? O sistema parasimpático ele é responsável pela ereção peniana. Se ele está afetado, a ereção não acontece. E o sistema simpático ele é importante para a ejaculação acontecer. Se ele está afetado, a ejaculação acaba não acontecendo, certo? Então, esses sintomas podem aparecer também num paciente que tem polineuropatia. Como a gente vai ver mais para frente, as polineuropatias elas não são apenas quadros que aparecem na síndrome de Guillain-Barré. Podem aparecer por outras alterações, apesar da nossa aula focar em síndrome de Guillain-Barré na aula de hoje, certo? Então aqui a gente está vendo, essas polineuropatias elas têm 3 causas aparentes. Então elas podem resultar de mecanismos imunológicos, como são as causas ali da síndrome, certo? Por agentes tóxicos, ou seja, o paciente teve algum tipo de toxina entrando no organismo dele e afetando os neurônios periféricos, por arsênico, pode ser uma polineuropatia por chumbo, pode ser uma polineuropatia alcoólica. Então, alguma dessas toxinas em grande concentração está no corpo e gerando lesão neuronal. E também por doenças metabólicas, como a diabetes mellitus e até mesmo a uremia. A gente sabe que a diabetes mellitus ela afeta a sensibilidade dos pacientes, vocês já devem ter visto bastante sobre pacientes que têm a perda de sensibilidade, e a gente sabe muito bem que um dos quadros que a gente costuma ver bastante é paciente referindo que está perdendo a sensibilidade nos membros inferiores, né? O paciente diabético, mal controlado, não está fazendo o tratamento direito, não cuida da dieta dele corretamente, e ele vai perdendo a sensibilidade nos membros inferiores. Isso é frequente de ver. Então, uma das causas para isso acontecer é porque a glicose ela começa a afetar esse potencial de ação neuronal periférico. E isso pode aparecer no nosso paciente. A uremia, para quem não lembra, para os meus alunos que estão vendo essa aula, a gente já desenvolveu o tema de uremia em aula, né? Mas ainda assim eu vou repetir o termo de uremia aqui para vocês. A uremia ela é o acúmulo exagerado de dejetos metabólicos com compostos nitrogenados no sangue. Então a gente está acumulando no sangue composto nitrogenado, tá? E esse excesso de compostos nitrogenados acabam gerando vários sinais e sintomas, que inclusive nós já falamos em aula, que gera lesão na pele, gera afetação cardiovascular, gera afetação respiratória, afetação hormonal. Então a gente falou de vários sinais e sintomas que vão aparecendo decorrente disso. Até anemia a gente viu que vai afetar, né? E lógico, doença metabólica, como por exemplo as neuropatias, podem também acabar causando elas, né? Aqui a gente vai focar na síndrome de Guillain-Barré, tá, pessoal? Então, a síndrome de Guillain-Barré, vamos definir um pouquinho essa síndrome. Então, olha só, entidade clínica que se manifesta por fraqueza simétrica. Repara a palavra simétrica aqui destacada porque é muito importante. É muito difícil o paciente que ter síndrome de Guillain-Barré não ter essa afetação simétrica. Se ele tem uma fraqueza na perna direita, ele também vai ter uma fraqueza na perna esquerda. Se ele tem a fraqueza no braço direito, ele vai ter essa fraqueza no braço esquerdo. Então, ela é simétrica, ok? Isso é muito importante. Quando você começa a ter essa fraqueza assimétrica, você pode pensar em síndrome de Guillain-Barré, mas fica de olho nos seus diagnósticos diferenciais, porque pode ser alguma outra patologia. E uma coisa muito importante é que ela é rápida, ela se manifesta rapidamente, né? Não é algo que demora anos para se desenvolver. A pessoa percebe que essa fraqueza ela está se desenvolvendo de uma forma muito rápida. Ela é ascendente, como eu falei para vocês, então normalmente começa em membros inferiores e depois ela vai ascendendo, ela vai subindo, e ela é progressiva.
perda também de reflexos acontece causado pela desmielinização segmentária. Então, perda de reflexo, pessoal, aqueles reflexos que a gente normalmente fala em fisiologia e em semiologia, né? Então, a gente vai examinar os reflexos do paciente e a gente vai perceber que ele está com hiporreflexia ou até mesmo arreflexia. A hiporreflexia é uma diminuição da resposta do reflexo e a arreflexia é quando o arco reflexo dele já não funciona mais. A gente faz o exame físico, tenta encontrar o reflexo e ele não responde. Tá? Então, a reflexia já seria um quadro quando essa desmielinização progrediu o suficiente já para gerar uma lesão importante nos neurônios. E aqui vocês estão vendo nessa imagem, né, que a gente tem umas células, né, umas células grandes, parecendo linfócitos aqui. A gente percebe pequenos anticorpos aqui e tem até a Campylobacter, né? O que a Campylobacter está fazendo aqui se a gente está falando de uma doença que ela é autoimune? Bom, a gente tem que entender primeiro que a Guillain-Barré ela não tem uma causa totalmente certa. A gente ainda não sabe exatamente o que gera a síndrome de Guillain-Barré. Só que a gente tem uma ideia do que pode causar Guillain-Barré, tem algumas teorias e, de acordo com um estudo realizado em vários pacientes com essa síndrome, foi percebendo-se que esses pacientes possuem ou possuíram infecções por determinados vírus ou bactérias previamente à doença. Então, se esse paciente ele teve um quadro dessa bactéria e depois ele teve a doença e o outro também, foi sendo criada uma teoria, foi sendo encaixada uma teoria patogênica sobre como essa doença vai aparecendo, tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho disso aí e explicar um pouco do porquê que a gente está vendo a Campylobacter e essas células e esses anticorpos ali no nosso quadro. Veja bem esse slide sobre etiologia que é muito importante. Olha que interessante esse primeiro parágrafo. A maioria das pessoas relata ter experimentado uma doença semelhante à gripe ou quadro gastrointestinal antes do início do sintoma. Então, o paciente, previamente a essa fraqueza que começou em membros inferiores, que foi ascendendo e que ela foi muito rápida na sua instalação, ele estava gripado, ele teve um quadro diarreico, ele teve um quadro abdominal. Então, era um paciente que teve um sinal e sintoma de uma doença prévia, e depois ele começou com uma doença muscular que parece que não tem relação nenhuma, né? Às vezes a gente pode avaliar esse paciente sorologicamente e perceber que o paciente ele tem sorologia para Campylobacter jejuni, então ele teve o Campylobacter jejuni, que inclusive a gente viu, né, nessa doença anterior, nosso Campylobacterzinho aqui, ou ele teve citomegalovírus, ou ele teve o famoso VEB, que é o vírus do Epstein-Barr, conhecido por causar a doença do beijo. O HIV, né? O HIV também pode ser um dos causadores e até mesmo Mycoplasma pneumoniae. Além disso, além do paciente poder ter tido alguma dessas bactérias ou vírus, o paciente ele também pode ter apresentado quadros prévios de vacinação, então ele se vacinou e depois ele apresentou a síndrome, ele teve algum tipo de intervenção cirúrgica, então ele teve que fazer alguma cirurgia e depois ele teve o quadro da patologia, né, da síndrome, ou até mesmo algum inseto picou ele, um inseto que normalmente não gerava uma resposta inflamatória tão importante, mas naquele momento gerou uma resposta importante. Pessoas que engravidaram e depois desenvolveram a síndrome, ou até mesmo pacientes com doenças de Hodgkin. Para quem não lembra, a doença de Hodgkin é um tipo de câncer, tá? O linfoma, ele se divide em linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin, né? Então, o linfoma de Hodgkin seria essa doença de Hodgkin, tá? Então, esses pacientes com linfoma também desenvolvem ou podem desenvolver após esse câncer. Importante ressaltar que não significa que se você pegar um citomegalovírus ou que se o paciente pegar Campylobacter, que depois ele vai desenvolver sim ou sim a síndrome. Não, pessoal, significa que os pacientes que tiveram síndrome, previamente a isso, eles tiveram algum desses fatores que a gente está vendo nesse slide. Certo? É muito importante fazer essa distinção para não ter confusão mais para frente. Uma coisa já entrando na patogênese, a gente tem que lembrar que os gangliosídeos eles são afetados nesta síndrome. E aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho lá de biologia para você lembrar um pouco sobre isso. Lá em biologia, a gente fica cansado de tanto ver a imagem da membrana plasmática.
A gente sabe que a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica, que ela possui proteínas transmembrana que servem como canais, ou até mesmo proteínas que servem como receptores para hormônio, para neurotransmissor, para mediadores químicos, que nossa membrana plasmática ela se fixa a glicose ou a carboidratos, né? Quando um carboidrato se junta a um lipídio, ele vira um glicolipídio. Quando um carboidrato se junta a uma proteína, ele vira uma glicoproteína. Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo algo muito parecido, né? Então, a gente percebe que nós temos nossa membrana plasmática, que é essa bicamada fosfolipídica, certo? A gente tem a proteína transmembrana, a gente tem os carboidratos, muito importante, né, pessoal, entender que o carboidrato é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Essa, tá? Tudo isso aqui é carboidrato. E aí, quando o carboidrato, por exemplo, ele se fixa numa proteína, ele vira uma glicoproteína. Quando o carboidrato ele se fixa no lipídio, porque isso aqui é um fosfolipídio, ele vira um glicolipídio. E nós temos também algo muito importante, que são as estruturas chamadas gangliosídeos, que a gente olha para essa imagem e fala, ué, mas cadê o gangliosídeo? Bom, pessoal, o gangliosídeo, ele é um tipo de glicolipídio, tá? A gente não consegue ver ele aqui porque ele é um tipo de glicolipídio, ou seja, ele é um composto de carboidrato com gordura, certo? E aonde que a gente vai encontrar esses gangliosídeos? Bom, os gangliosídeos, eles normalmente são encontrados, eles podem ser encontrados em vários tipos de membrana, mas em maior número eles são encontrados na membrana dos neurônios, tá? Então eles estão em grande concentração na membrana dos neurônios. É importante ressaltar que dos tipos de glicolipídios que existem na membrana do neurônio, esse gangliosídeo, eles fazem parte de 15 a 20% desses glicolipídios que fazem parte da membrana, tá? Então, eles têm uma porcentagem relativamente importante ali na membrana. Quando a gente tem essa resposta autoimune, normalmente, nossas células inflamatórias, elas atacam esses gangliosídeos. Por quê? Porque ela confunde o gangliosídeo que existe no neurônio com uma outra estrutura que existe lá na membrana da bactéria, por exemplo, do Campylobacter. Então, ela vai olhar para a membrana do Campylobacter, vai identificar uma estrutura, vai falar, eu vou destruir essa estrutura aqui, vou destruir esse antígeno aqui. Mas, na verdade, ele acaba atacando o gangliosídeo porque ele tem uma estrutura química parecida. Então, ele acaba atacando o gangliosídeo e aí a resposta autoimune foi dada, né? Porque a gente começa a atacar uma célula do próprio corpo. Certo? Essa é a importância da gente entender sobre o gangliosídeo. Aqui a gente vai ver mais pra frente duas imagens que elas explicam a mesma coisa, só que elas explicam de forma diferente, mas ainda assim é a mesma coisa, para a gente fixar bem como seria a patogênese da doença. Então, essa imagem e a próxima são para explicar a patogênese da doença. O Campylobacter entrou no corpo do paciente e foi gerar uma infecção lá. Vai ser gerado uma resposta, ok? Uma resposta imune contra o Campylobacter. E aí a gente está vendo o famoso APC, que é a célula apresentadora de antígeno, tá? Então, essa célula apresentadora de antígeno, ela vai apresentar esse antígeno da membrana, ela leu o antígeno da membrana e vai apresentar o antígeno da membrana para quem? Para a célula T, helper, e para a célula B. Se você lembra bem da função celular, você sabe que a célula B ela tem uma função em produção de anticorpo, né? Então, essa célula B, como a gente sabe, ela se especializa, se transforma em uma célula chamada plasmócito e começa a produzir anticorpos contra essa estrutura que existe aqui na membrana. Nosso anticorpo, ele vai se conectar a essa estrutura que é o gangliosídeo que existe na membrana do nosso neurônio. Porque repara como ele tem uma estrutura química muito parecida. Olha para a estrutura química aqui, que está dentro desse quadradinho, e compara com a nossa estrutura química que está aqui, que está ali na membrana do Campylobacter. Então, eles têm uma estrutura química muito parecida, ó. Simplesmente está para baixo esse triângulo e aqui está para cima. Então, eles têm uma estrutura química muito parecida. E quando ele faz essa conexão, ele atrai as células inflamatórias, como, por exemplo, os macrófagos. E esses macrófagos começam a atacar a célula nervosa. E aí a gente tem que entender uma coisa importante que muita gente esquece de comentar para os alunos ou até mesmo o aluno confunde. Quando nós temos uma síndrome de Guillain-Barré,
vai ter uma desmielinização, ok? Porque a nossa membrana plasmática da célula de Schwann, que é quem forma a mielina, ela vai possuir esse gangliosídeo que vai ser atacado, mas também pode ter um ataque direto sobre a membrana da célula neuronal. Então, o próprio neurônio ele pode ser atacado. Aqui a gente está vendo algo acontecendo nesse estilo. Vocês estão vendo que a membrana do neurônio mesmo está sendo atacado. Lembra que o espaço que fica entre duas células de Schwann a gente chama de nodo de Ranvier? Então, o nodo de Ranvier está sendo atacado, ok? Esse aqui é um tipo de síndrome de Guillain-Barré chamada AMAN. A gente vai falar um pouquinho dos subtipos de síndrome no final da aula, só para a gente comentar que existem outros subtipos, que vocês podem encontrar isso nos livros, tá? Então a gente vai citar um pouquinho desses subtipos, e é para a gente entender que não é sempre só a região da mielina que vai ser atacada e destruída. Não, o neurônio ele também pode ser destruído, tá? E aí vai variar, pode atacar o neurônio diretamente nos nodos de Ranvier, pode atacar o neurônio nas suas terminações, quando ele já está se conectando ao órgão-alvo, ou pode atacar o neurônio até mesmo aqui, nessa região do soma, do corpo dele. Dependendo da região afetada, a gente vai ter um subtipo da síndrome de Guillain-Barré. Pode atacar os neurônios que fazem parte lá do tronco encefálico, ou seja, aqueles neurônios que saem do tronco encefálico, que são os famosos pares cranianos. Também vai ser outro subtipo da síndrome de Guillain-Barré, tá? Então a gente tem que entender que isso acontece. Aqui a gente vai ter uma imagem para mostrar exatamente a mesma coisa, só que essa é uma imagem bem interessante. Olha só, aqui a gente vê do nosso Campylobacter, nós temos um oligosacarídeo. E no oligosacarídeo, que tem uma estrutura grande, aqui ó, vocês estão vendo inclusive um pouquinho mais fraco, está destacado essa imagem aqui, que seria a imagem que está sendo mimetizada, a molécula que está sendo mimetizada. Quando a gente compara no gangliosídeo, que reside na membrana plasmática do neurônio, a gente percebe que tem a exata mesma estrutura. Então a gente percebe que tem a exata mesma estrutura, e essa estrutura ela vai ser aquela molécula mimetizada, né, que é idêntica à outra. Mimetizada porque é mímica, tá, pessoal? É idêntico. E aí o que acontece? Como nós sabemos, a célula apresentadora de antígeno, que no caso que a gente está vendo que é a célula dendrítica, que é uma célula muito importante da nossa imunidade inata, ela vai apresentar esse antígeno que ela leu do oligosacarídeo lá do Campylobacter ou do Cytomega, enfim, de alguma das células que a gente falou anteriormente, vai apresentar para a célula T-helper, essa célula T-helper vai produzir citoquina, essas citoquinas elas têm uma função importante em atrair células B, as células B vão perceber isso, vão produzir o anticorpo contra nossa proteína, essa nossa molécula, né, o que seria o nosso antígeno. Só que aí, como a gente falou, né, o macrófago identifica o anticorpo que se conectou no gangliosídeo do neurônio, ao invés de se conectar no Campylobacter, e ele começa, né, o macrófago a fagocitar esse nossa estrutura, que é a bainha de mielina, ou até mesmo diretamente na membrana neuronal, ok? E é isso a resposta da nossa patogênese. Eu vou fazer mais um vídeo depois, tá? Vou fazer mais um vídeo depois para mostrar um mapa mental, para a gente fazer um mapa mental explicando um pouquinho de como é a patogênese disso aqui. Já era um vídeo que eu queria fazer explicando como fazer mapas mentais. Se o vídeo já saiu, vai estar na descrição ou vai estar aparecendo algum card na tela em algum momento aqui. Mas se o vídeo não saiu, eu vou postar depois e vou mandar inclusive para meus alunos para eles estudarem um pouquinho como fazer mapas mentais, tá? Eu vou abrir um programinha lá e mostrar como fazer um mapa mental para vocês bem fácil e sem muita complicação, sem ficar muito confuso a explicação. Sobre o mesmo conteúdo, tá? Vai ser bem interessante a gente fazer esse vídeo. Bom, então, aqui de forma resumida, a gente tem que entender que durante todo o quadro patogênico, o que vai acontecer no final das contas? A gente vai ter uma infiltração de células mononucleares, como são os macrófagos, ao redor dos capilares dos neurônios periféricos. Então, a gente sabe que os capilares se encontram também ao redor dos neurônios. E esses neurônios eles vão estar totalmente congestionados, cheios de célula inflamatória, tentando destruir eles. E é por isso que a gente percebe que tem um edema no compartimento endoneural. Então, o neurônio ele vai estar lotado de macrófagos ao redor dele, fazendo com que ele fique edemaciado, tá? Depois a gente vai ter uma desmielinização das raízes nervosas ventrais,
Quando a gente fala raiz nervosa ventral, a gente está falando realmente da parte motora, e dessa forma a função motora vai se prejudicando, a fraqueza muscular vai se propagando. Dentre as manifestações clínicas que a gente vai ter uma triada clássica, uma tríade clássica, né? Que é fraqueza muscular ascendente simétrica, é o primeiro componente da nossa tríade sintomatológica. Parestesia de mãos e pés, parestesia, né, aquela sensação de formigamento, sensação de sentir frio, calor ou choques nas mãos, né? Então o paciente vai ter uma sensação que não deveria estar acontecendo no corpo dele. E a arreflexia, que nós já tínhamos citado anteriormente. Então isso aqui é uma triada clássica, né, uma tríade clássica que aparece nessa síndrome. Aparecer um paciente com essa tríade, pessoal, fraqueza, parestesia e arreflexia, abre o olho, porque pode ser síndrome de Guillain-Barré. Principalmente se a gente está falando de uma fraqueza que é simétrica. Ela pega ambos os lados e começa em membros inferiores, tá? Depois, a gente pode apresentar também nesses pacientes dor nas extremidades, só que aparece em 30% dos pacientes também. Vindo aqui para baixo já para mostrar que a dificuldade respiratória ela também vai aparecer em 30% dos pacientes, mas em praticamente todo paciente que chega no estadio grave da doença, também vai ser apresentada, tá? O paciente ele chega no estado muito grave da doença, quando ela está muito avançada, a dificuldade respiratória aparece porque os músculos da respiração já são afetados. E ele começa com dificuldade respiratória porque os músculos não auxiliam mais esse processo como deveriam auxiliar. O paciente ele também pode ter uma paralisia flácida simétrica, então os músculos dele podem começar a ter uma paralisia flácida, ou seja, eles não ficam contraídos, eles realmente ficam moles, ok? E perda de função motora como um todo, ele pode perder totalmente a função motora. Se acontecer de ter uma afetação do sistema nervoso autônomo, como nós falamos anteriormente, o paciente vai apresentar uma hipotensão postural, que está relacionado ao sistema simpático, como nós falamos, taquiarritmias, aqui já no sentido de afetação parasimpática, o nervo vago que irriga o coração, ele é afetado e dessa forma o nosso paciente ele não consegue mais controlar a frequência cardíaca na sua média, que deveria ser nos 72 batimentos por minuto. Como o vago não consegue mais manter baixo a frequência como deveria, começa a ter um aumento dessa frequência. Rubor facial, relacionado também à debilidade do sistema simpático de controlar a vasoconstrição na pele e começa a ter vasodilatação na pele, então ele fica avermelhado por causa disso e por causa do fluxo aumentado, do débito aumentado por causa da taquiarritmia também. Anormalidades na sudorese, então o paciente ele pode ou suar mais ou suar menos. E retenção urinária também vai acontecer. Retenção urinária é por causa de afetação do sistema parasimpático, que é o sistema responsável por fazer uma boa contração e eliminação da urina durante a micção, tá? Bom, morbimortalidade. Como que vai ser o paciente? Quais vão ser as sequelas? Existe chance de sequela? Existe chance de mortalidade? Como que isso vai ser? Bom, a mortalidade nos casos mais graves chega a 5%. Tá? Então é uma mortalidade considerável, mas a gente não tem uma mortalidade tão importante porque alguns quadros chegam a ter uma reversão. Então isso é importante. E alguns param de evoluir, tá? Porque a resposta autoimune cessa. Então a mortalidade ela é apenas ali nos 5%. Entre a 10% a 15% dos pacientes fica com sequelas permanentes, fato que dependerá em grande medida de alguma lesão secundária. Então, daquela lesão, por exemplo, que a gente falou importante em algum nervo, né, periférico simpático, parasimpático, ou até mesmo de uma lesão direta sobre o neurônio, muito importante, inflamação muito intensa sobre um neurônio, pode fazer também isso. Como que eu vou chegar no diagnóstico desse paciente com síndrome de Guillain-Barré? Bom, a gente tem que entender uma coisa muito importante, eu até deixei aqui uma observação para vocês. As provas laboratoriais são de pouca ajuda nos pacientes. Muitas vezes, as provas laboratoriais elas vão ser similares a outras doenças que vão ter alterações parecidas. É por isso que vocês podem ter casos onde vocês escutam que o médico achou que o meu parente tinha Guillain-Barré, depois outro médico achou outra coisa, outro médico achou outra coisa, porque os exames laboratoriais eles não são exatos, eles não vão ajudar a gente porque eles não têm uma especificidade muito grande. O que a gente pode encontrar? Aumento de proteínas no líquido cefalorraquídeo, que já começa a aumentar nos primeiros dias dos sintomas e chega no seu máximo lá pela segunda ou pela quarta semana já da sintomatologia. O paciente ele pode apresentar os anticorpos
a gangliosídeos que nós falamos. Lembra dos gangliosídeos que nós falamos anteriormente, que eles são aqueles glicolipídios que se encontram na membrana da célula? Pois bem, pessoal, aqui a gente percebe que um tipo de anticorpo que a gente vai encontrar é o anti-GM1. Eu vou até deixar bem ao redor dele, ó, anti-GM1, que vocês viram que eu deixei um asterisco aqui porque eu quero focar um pouco nesse anti-GM1. Por que GM1, pessoal? Esse G, ele vem, logicamente, de gangliosídeo. Esse M vem de mono. Por quê? Porque esse gangliosídeo especificamente é o monocialogangliosídeo. Aí, reticências. Então, monocialogangliosídeo, ok? Por que eu foquei nesse nome? Porque nós temos outros gangliosídeos. Nós temos também o dicialogangliosídeo, o tricialogangliosídeo, tá? Então, existem vários tipos de gangliosídeos e não é só o monocialogangliosídeo que vai ser afetado. Um dos que a gente pode pedir é o monocialogangliosídeo. Inclusive, em umas imagens anteriores, vocês viram, deixa eu ver se a gente teve aqui, ó. A gente está vendo aqui que o monocialogangliosídeo, ó, GM1, aqui, ó. A gente está vendo aqui conectado na região da célula, do neurônio, tá? Só que a gente pode ter vários gangliosídeos diferentes, alguns gangliosídeos que estão na membrana, eles se encontram na região da membrana da célula de Schwann, na região terminal do neurônio, na região do corpo do neurônio. E esses antigangliosídeos, né, o anti-GM1, que é esse aqui que vocês estão vendo na imagem, eles vão se fixar exatamente na região que está o gangliosídeo. Então, se o gangliosídeo estiver na membrana no nodo de Ranvier, ele vai se conectar no nodo de Ranvier. Se estiver na membrana aqui da célula de Schwann, vai se conectar na célula de Schwann. Se estiver aqui nessa região terminal, na membrana pré-sináptica, ele vai se conectar nessa região. Se estiver nessa região aqui do corpo axonal, vai se conectar nessa região. E aí ele vai gerar a inflamação. Aí ele vai atrair o macrófago que vai atacar essa estrutura, ok? Então a gente vai depender de qual é o anticorpo que está sendo produzido, certo? Depende de qual anticorpo está sendo produzido. Nesse caso, a gente viu que a gente pode solicitar o anti-GM1, que ele é de uma classe de IgG, ou seja, as imunoglobulinas que são um pouco mais velhas, né? A gente fala velha porque normalmente a gente fala que o IgM, ele é um IgM, uma imunoglobulina mais rápida, né? E o IgG é uma imunoglobulina mais lenta, ela é uma imunoglobulina que já está ali como se fosse quase memória, ela está um pouco mais tempo já no corpo. A gente pode avaliar, né, a serologia para o nosso Campylobacter jejuni, a gente vai perceber que o paciente teve uma infecção por Campylobacter jejuni, e dá para fazer também, pessoal, uma eletromiografia, que inclusive para os alunos a gente já falou de eletromiografia em outras patologias, né? A gente falou de bastantes distrofias que precisava de uma eletromiografia para a gente ver como estava, né, a resposta do potencial de ação por esse músculo. E aqui a gente pode identificar que tem potencial de denervação. O que é um potencial de denervação? Dizendo em palavras bem chulas, é como se o nervo tivesse sido cortado. Isso é uma denervação. Quando uma extremidade proximal se solta da extremidade distal, que basicamente é a mesma coisa que bloqueio de condução, tá? Então a condução nervosa ela é bloqueada, ok? Então isso é um potencial de denervação, ok? Nós podemos identificar também lentificação na condução, porque o que vai acontecer? Como a gente sabe, para que existe aquela célula de Schwann formando a bainha de mielina no neurônio? Serve para fazer com que o potencial interno seja saltatório. Então, ele vai de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier. Então, o potencial é mais rápido. Nesse caso, o potencial aqui neuronal ele vai ficar enlentecido porque a bainha de mielina vai ficando muito fina. E isso vai fazendo com que o potencial fique muito lento, certo? E a gente tem que entender que isso acontece, pessoal, porque como aqui perde a bainha de gordura, então o que vai acontecer? Os canais de sódio vão ter que se abrir por toda a membrana. Devagarzinho por toda a membrana, para o potencial viajar. Antes, aconteceu o quê? Abria no nódo de Ranvier, depois abria no outro, aí abria no outro, aí abria no outro, e depois no outro e no outro. Então, o potencial ia pulando de nódo em nódo. Não precisava ficar abrindo todos os canais de sódio na membrana plasmática, ok? Por isso que o potencial ele fica bem lento.
E o tratamento que a gente vai ter, bom, suporte das funções vitais no paciente, vai prevenir complicações nele, como por exemplo ruptura de pele, porque a gente tem que lembrar que esse paciente ele vai ficar, por perder mobilidade, ele pode ficar de cadeira de roda, ele pode ficar deitado por muito tempo, e isso pode gerar lesões por compressão no corpo dele, como as escaras. E evitar também tromboflebite, pessoal, porque esse paciente, por ficar parado muito tempo e sem movimentação, ele pode ter agregação plaquetária, né, formação de trombos, e a gente não quer que isso aconteça. Então a gente vai ter que prevenir isso, como por exemplo usando meias de compressão, tá? A plasmaférese também é um dos tratamentos que esse paciente pode receber, além de terapia intravenosa com altas doses de imunoglobulina, tá? Então são alguns dos tratamentos que esse paciente pode receber para melhora desse quadro. Outras formas de síndrome de Guillain-Barré também existem. Isso aqui é muito interessante. Olha só, síndrome de Miller-Fisher é um tipo de síndrome de Guillain-Barré que ela vai causar o mesmo ataque, só depende da região que ela ataca. Normalmente, quando a gente tem uma síndrome de Miller-Fisher, pessoal, o neurônio, né, ele vai ser afetado lá na região final. Ó, repara aqui, ó, nós temos um anticorpo atacando a união da placa motora, o que a gente conhece como junção neuromuscular. Então, normalmente é isso que acontece na síndrome de Miller-Fisher, vai ter um ataque na junção neuromuscular, ok? Nós também temos outra subclasse, né, outra forma da síndrome de Guillain-Barré, que é a polineurite cranial. Ela afeta os pares cranianos, é por isso que ela recebe o nome cranial, só não afeta o par 1 e o par 2. Para quem não lembra, o par 1 é o olfatório e o par 2 é o óptico. Se você não lembra a ordem dos pares cranianos, eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino uma técnica, né, para você aprender sobre como vou memorizar ou aprender de verdade a ordem dos pares cranianos. Vai ter um cardzinho aparecendo aí para vocês assistirem depois. Outra coisa que a gente pode identificar, né, outra forma, variantes puras de afetação sensitiva, motora ou até mesmo pandisautonômica. O que é isso? A gente pode ter algumas síndromes de Guillain-Barré que afetam só parte sensitiva, então ela é puramente sensitiva. Pode afetar só parte motora, então ela é puramente motora. Ou ela pode afetar só o sistema nervoso central, então ela é pandisautonômica. Pan, porque pega todo o sistema autônomo, autonômica, porque pega todo o sistema autônomo, né? E dis, porque afeta, porque dis vem de afetar, alterar, né? Como, por exemplo, a gente sabe que disfagia é uma dificuldade na deglutição, né? Então, altera, muda a formação normal. Então, pandisautonômica seria a síndrome de Guillain-Barré, que afeta puramente só o sistema nervoso autônomo. E tem também as formas axonais. Nesse aqui a gente vai ter ausência ou pouca desmielinização, que é isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, ó. Não tem desmielinização, é uma forma axonal. A gente tem ainda a bainha de mielina, que são esses quadradinhos azuis que vocês estão vendo aqui. E o nosso anticorpo, ó, onde que ele está fixado? Ele está fixado meio que próximo aos nodos de Ranvier, né? Então ele vai atacar o nosso neurônio na região dos nodos de Ranvier. A síndrome ela vai se dividir em duas partes, como em AMSAM ou AMAN, tá? Que inclusive nós falamos de uma delas aqui, ó. AMAN tá escrito bem aqui, ó, ok? A gente já mostrou que o AMAN afetava onde? Membrana plasmática. O AMAN é uma sigla para neuropatia axonal motora aguda, tá? Então, neuropatia axonal motora aguda. Ah, professor, mas não está batendo a sigla. É que está em inglês, então é invertido, ok? A sigla é em inglês. Ou pode ser o AMSAM, pessoal. Neuropatia axonal sensitivo motora aguda. Percebeu a diferença? O AMAN afeta a parte motora, o axônio motor. E o AMSAM, axônio sensitivo e motor. Percebeu que eles têm nome grande? Meu Deus, um nome complicado. Neuropatia axonal sensitivo motor aguda. Mas é o quê? É uma síndrome de Guillain-Barré que afeta o nodo de Ranvier na sua porção motora, né? Ou vai afetar o neurônio na sua parte sensitiva. Pronto. Pronto, é isso. E ele vai ou não afetar a bainha de mielina, né? Como a gente falou, pode ter ausência de afetação da bainha de mielina, ó, ausência, ou pode ter pouca desmielinização.
Então essa é a nossa diferença desses quadros. Não é nada de outro mundo. Aqui os nomes parece que, nossa, meu Deus, né? Mas não, na verdade, simplesmente ele está especificando o lugar que vai ser afetado. E aí os sintomas podem mudar. Obviamente, desses que têm sintoma mais diferente, a polineurite cranial vai ser bem diferente, porque ela vai gerar sintomas mais relacionados ao par afetado. Então, afeta o par facial, vai ter alteração facial. Afeta o par oculomotor, vai ter risco de estrabismo. Então, a gente vai ter, né, alterações dependendo de qual par está sendo afetado, ok? E quando eu tenho essa síndrome com esses sinais e sintomas, eu também tenho que ter na minha cabeça, enquanto eu estou tentando fazer o meu diagnóstico, alguns outros quadros, né? Alguns diagnósticos diferenciais. Então eu posso diferenciar com a difteria, porque ela também tem afetações parecidas, a poliomielite, né, que graças a Deus ela já está quase praticamente erradicada no planeta, a porfiria aguda intermitente, infecções por Borrelia burgdorferi, ou botulismo, que a gente sabe que o botulismo ele também afeta, né, a parte motora, ou até mesmo neuropatias tóxicas por fármacos, tá? Então existem fármacos que afetam a parte motora. A gente estuda bastante isso na parte ou de toxicologia ou de complicação dos fármacos, né, por sobredose, por exemplo. Então, são vários os diagnósticos diferenciais que eu posso pensar quando eu estou tendo um quadro de um paciente assim. Lembrando, quando que eu vou pensar nesses diagnósticos diferenciais? Quando durante a minha avaliação eu percebo que ele não tem a fraqueza muscular simétrica, ou que eu percebo que ela não é ascendente. Então são duas coisinhas que tem que acender a luzinha e que por mais que no começo eu tenha falado, pode ser Guillain-Barré, eu no meio do caminho falei, opa, não tá muito bem parecendo um Guillain-Barré. Eu vou dar uma investigada nesses outros quadros aqui, porque eles podem estar sendo as causas dessas patologias. Bom, pessoal, e é isso que eu tinha para trazer para vocês na aula de hoje. Foi uma aula bem focada na patogênese, eu não queria entrar muito em tratamento, não queria entrar muito em diagnóstico, o meu foco era entrar na patogênese e explicar bem a patogênese. Como eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho do mapa mental para essa patologia. Se você é meu aluno de faculdade ou de algum curso e está vendo essa aula, eu quero fazer um pedido para você. Você não é obrigado a fazer isso, mas eu quero fazer um pedido. Faz o seguinte, tenta criar um mapa mental da patogênese. Tenta criar um mapinha mental da patogênese, tira uma foto dele, posta ali no Instagram, me marca ou até mesmo me manda no privado. Eu vou gostar de dar uma olhada e ver o seu mapa mental. Se você postar, é melhor ainda que você incentiva outras pessoas a estudarem, né? Eu posto meus vídeos aqui no YouTube para incentivar o pessoal a estudar. Então, se você postar e me marcar, melhor ainda, porque outras pessoas vão ser incentivadas, eu vou compartilhar, isso vai incentivar o estudo. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me mandar mensagem, comentar ali no vídeo. E você que é meu aluno pode me mandar mensagem, né? Ou até conversar comigo durante a nossa aula. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Bons estudos a vocês. Até mais.